As nossas emoções, de onde elas vêm? A resposta mais óbvia parece ser o cérebro, certo? Mas e se a raiz de tudo isso for muito, muito mais profunda? Hoje, a gente vai mergulhar na visão da doutrina espírita sobre os distúrbios emocionais e, quem sabe, encontrar uma nova perspectiva sobre aquilo que sentimos. Vamos lá? Para começar, vamos com aquela pergunta que acompanha a humanidade desde sempre. De onde vêm as nossas emoções? Qual é a verdadeira fonte da alegria, da tristeza, da ansiedade que a gente sente? Bem, a ciência moderna nos dá uma resposta bem clara. Tudo acontece no cérebro. É uma dança complexa de neurotransmissores, de química, de eletricidade. E isso não está errado de forma alguma. Mas a visão que vamos explorar hoje vai um pouco além. Ela sugere que o cérebro é, na verdade, o palco, mas não a origem da peça. E se toda essa atividade cerebral for, na verdade, um eco, um reflexo de algo muito mais profundo, uma causa que não está no corpo físico, mas na nossa essência mais íntima? É exatamente aqui que a gente começa a olhar para além do cérebro, para tentar compreender o ser humano na sua totalidade. Para a doutrina espírita, nós somos bem mais do que um corpo. Somos uma combinação de 3 elementos. Pensa assim, o espírito imortal, que é a nossa verdadeira identidade, nossa consciência, o corpo físico, que é o nosso veículo temporário nesta vida, e conectando os dois, o perispírito, uma espécie de corpo espiritual. Entender essa estrutura é a chave para todo o resto. Com essa base estabelecida, vamos direto à fonte de tudo, o espírito. A perspectiva espírita sugere que desafios como ansiedade, depressão, fobias, tudo isso tem suas raízes mais profundas lá no espírito. O cérebro é onde o sintoma aparece, onde a gente sente, mas a causa real, a original, estaria em outro lugar. E aqui está o pulo do gato. Como um ser imortal, o espírito carrega uma bagagem de outras vidas. Traumas, culpas mal resolvidas, medos profundos, tudo isso fica registrado nele. E essas marcas podem ressurgir na vida atual como tendências, como predisposições emocionais. Ok, mas como é que uma dor do espírito, algo imaterial, se transforma em algo tão físico como uma crise de pânico? Vamos entender essa conexão agora. É aqui que o perispírito entra em cena. Ele funciona como uma ponte, sabe? Uma ponte que conecta o mundo do espírito ao mundo material, traduzindo as impressões de um para o outro. O processo aconteceria mais ou menos em 3 etapas. Primeiro, o espírito, em desequilíbrio, emite vibrações de sofrimento. Segundo, o perispírito, que está ligado a ele, capta essas vibrações e as transmite para o corpo físico. E terceiro, o nosso sistema nervoso traduz esses sinais nos sintomas que a gente sente, tanto física quanto emocionalmente. Isso ajuda a gente a entender por que às vezes a medicina encontra distúrbios que parecem não ter uma causa orgânica, uma causa aparente na vida atual. A verdadeira origem pode estar nessas camadas mais profundas, como a parte submersa de um iceberg. Vamos aprofundar um pouco mais. Que tipo de conflito da alma poderia gerar tanta dor? Muitos transtornos podem nascer de conflitos bem íntimos, como uma culpa não resolvida por erros do passado, sabe? Ou um perfeccionismo doentio, ou até mesmo uma dificuldade enorme de se amar, de se aceitar como se é. Uma frase atribuída ao espírito Emmanuel resume isso de uma forma muito poderosa. Nenhuma dor é por acaso. Sempre existe uma causa, mesmo que ela esteja lá atrás, perdida na noite dos séculos. Bom, se a gente entende a origem, a pergunta natural é: e como encontrar a cura? A doutrina espírita propõe um caminho que ela chama de integral. A abordagem é bem completa. Ela inclui, claro, o cuidado com o corpo, através da medicina e da psicologia, mas, ao mesmo tempo, o cuidado com o espírito, através do que se chama de reforma íntima, que é um processo de autoaperfeiçoamento. E também envolve harmonização energética, com práticas como a prece, o passe, que seria uma transmissão de energias, e a prática do bem. E este é um ponto fundamental, que precisa ficar muito claro. A visão espírita não substitui a medicina, de jeito nenhum. Ela complementa. A ideia é que, enquanto a medicina trata os sintomas no corpo, essa abordagem busca tratar a causa profunda, lá no espírito. Uma coisa fortalece a outra. A obra de André Luiz nos oferece uma mudança de perspectiva muito interessante. O sofrimento deixa de ser visto como um castigo e passa a ser encarado como uma oportunidade, uma chance de reajuste e de aprendizado para o espírito.
No fim das contas, a prevenção e a cura passam pela chamada educação dos sentimentos. É um trabalho contínuo, de formiguinha, de aprender a gerenciar as emoções, transformando orgulho em humildade, egoísmo em amor. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Se a raiz de tanta dor mora dentro de nós, nas nossas memórias e nos nossos conflitos íntimos, será que o autoconhecimento não é o primeiro e mais importante passo para se encontrar a paz interior? Fica aí uma pergunta para se pensar.